Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, a rodada a 12ª rodada, 13ª rodada do campeonato, praticamente está definida. Só temos um jogo, Palmeiras e Corinthians. E, meus amigos, por isso que eu vesti a camisa do Palmeiras. A gente passa uma situação realmente vexatória, porque a gente vai depender do nosso co-irmão Palmeiras, que a gente tem todo carinho, né? E a gente vai torcer para o Palmeiras vencer o Corinthians. O Corinthians não pode, galera, vencer. Se o Corinthians vencer, o Vasco entra no Z4, entra na zona de rebaixamento, e a gente vai mostrar aqui. Por isso estou vestindo a camisa do Verdão, dessa união aí Vasco e Palmeiras. Todos nós sabemos que é uma união bastante positiva, principalmente das torcidas do Vasco e do Palmeiras no Brasil. Então, a gente vai depender amanhã do Palmeiras, gente. Dependemos do Palmeiras, pois os resultados, né, foram resultados que equipes lá de baixo não conseguiram ultrapassar o Vasco. O Vasco agora só depende do Palmeiras vencendo, ou também, a gente vai mostrar aqui, vamos mostrar agora a classificação para a gente falar da situação. Terminados os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco, que empatou com o Botafogo em 1-1, segue na 16ª colocação. Se o Corinthians derrotar o Palmeiras nessa segunda-feira, já bati 3 vezes aqui, isola, nessa segunda-feira, o Gigante da Colina cairá para a 17ª posição e terminará a rodada na zona de rebaixamento. Tá aí, os mulambos são líderes do campeonato, lamentavelmente. Fazer o quê? Vencer agora o Cruzeiro, a gente fez até o react sobre isso. Segundo, o Botafogo com 24, terceiro, Bahia com 24, quarto, Palmeiras com 23. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai para a vice-liderança com 26 pontos. O Atlético Paranaense tem 22 pontos em quinto, em sexto, São Paulo com 21, o sétimo, Cruzeiro com 20, o oitavo, Fortaleza com 20 pontos. O próximo adversário do Vasco, aqui em São Januário, no meio de semana. O nono, Bragantino com 19, o 10º, Internacional com 18 pontos, o 11º, Atlético Mineiro com 18 pontos, 12º, Juventude com 16 pontos, 13º, Criciúma com 13 pontos, 14º, Cuiabá com 13 pontos, 15º, Vitória com 12 pontos e 16º, Vasco com 11 pontos. E aí a zona de rebaixamento, 17º, Atlético Goianiense com 11 pontos, 18º, o Grêmio, que pulou a posição aí, passou o Corinthians. 18º, o Grêmio, com 10 pontos, venceu o Fluminense. 19º, penúltimo lugar, o Corinthians, com 9 pontos, galera. Por isso que o Corinthians não pode vencer, porque se o Corinthians vencer, vai a 12 e ultrapassa o Vasco. Amanhã a gente vai torcer aqui, o Verdão que está aqui no meu peito aqui. Se Deus quiser, a gente vai fazer o react amanhã, se Deus quiser, com a vitória do Palmeiras. Então, até o empate, galera, o empate serve, porque se o Corinthians empatar, vai a 10 pontos. O Corinthians não pode vencer. O Corinthians 19º com 9, e na lanterninha, segurando a lanterna,
os tricoletes, o Fluminense com 6 pontos, galera. Que situação do Fluminense, gente, vexatória. Então, meus amigos, é isso. Então, o Vasco vai precisar, aí tá a rodada aqui, ó, Vasco 1-1 com o Botafogo, Cuiabá 1, Bragantino 1, Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense 1, Grêmio 1, Fluminense 0, São Paulo 3, Bahia 1, Fortaleza 2, Juventude 1. No Barradão, o Vitória perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense. Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1. E o Criciúma empatou com o Internacional 1-1. Então, o jogo é amanhã, galera, aqui, ó. Palmeiras e Corinthians. Jogo lá no campo do Palmeiras e vamos fazer amanhã um react russo vascaíno com toda certeza, a partir das 20 horas aí, torcendo muito pro Palmeiras e secando demais o Corinthians. Como amanhã vai ser esse react, gente? Precisamos que o Palmeiras ajude o Vasco, tá? Não só, o Palmeiras pode vencer, como também o empate também serve. O empate também serve. Só o Corinthians não pode vencer, meus amigos, nessa rodada. Então, é uma situação, gente, chata, uma situação desde o ano passado que a gente fica dependendo de resultados para não cair para a Série B, mas a gente sabe que tem uma janela de transferência, o Vasco vai ao mercado, o Vasco precisa contratar jogadores a partir do dia 10 de julho, né? O Vasco tem que ir ao mercado, contratar jogadores. Temos aí, se Deus quiser, vamos ter um anúncio do Felipe Coutinho, vamos ter o anúncio do Souza, do Alex Teixeira, de um zagueiro. A gente vai reforçar. A gente precisa, no mínimo, de 7 a 8 jogadores de ponta. Eu acredito, gente, o Alex Teixeira, muita gente está falando do Alex Teixeira. Muita gente criticando o Alex Teixeira. Gente, vamos aguardar. Vamos aguardar. O Alex Teixeira é um grande jogador, tem 31 anos, 33, 34. Alex Teixeira. 32 anos, gente. Tem muita lenha ainda no futebol e é um jogador que não desaprendeu. Então vamos dar essa oportunidade. O Felipe Coutinho pediu aí para ele jogar. É um grande jogador. O Alex Teixeira com uma perna é melhor que David, é melhor que Rossi, é melhor que aqueles atacantes que tem no Vasco, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos aguardar. Tem o Souza, que vai vir no meio-campo. Vai vir outros reforços, pelo menos desses 3, mais 4. Mais 4. E jogadores que possam agregar para o Vasco ser competitivo e a gente fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e se livrar definitivamente desse Z4 aí. Mas amanhã ainda temos aí que torcer para o Palmeiras vencer ou empatar a partida. Mas vamos torcer para vencer. Para jogar o Corinthians mais lá embaixo ainda, junto com o Fluminense, que está largado lá na lanterna em 6º lugar, e o Corinthians também. Porque a gente vai ter um jogo com o Corinthians, galera. O Vasco vai ter um jogo com o Corinthians no dia 10 de julho, em São Januário. Um jogo que o Vasco precisa quebrar esse tabu de 13 anos sem vencer o Corinthians. O Vasco precisa quebrar o tabu para sair dessa zona de rebaixamento e deixar o Corinthians mais largado lá. Então, amanhã, a gente vai fazer esse react aí, torcendo para o Palmeiras, com a camisa do Verdão aí, e deixando o Corinthians mais lá embaixo. A classificação está aí, ó. O Vasco está aqui embaixo, 16º, com 11 pontos. O Atlético Goianiense, gente, também está com 11 pontos. O Vasco tem que se livrar aí do Atlético Goianiense. A gente depois tem que analisar qual será a rodada para o Atlético Goianiense, porque hoje o Atlético Goianiense fez uma boa partida diante do Atlético Mineiro em Minas. Então, a gente tem um jogo direto com esse Atlético Goianiense. O Vasco já venceu o Grêmio. O Vasco perdeu para o Fluminense, lamentavelmente. Por pontos que o Vasco não deveria ter perdido, mesmo no jogo sendo roubado. A gente precisaria ali ter pontuado, pelo menos empatado com o Fluminense. Mas, vamos lá. Vamos para o campeonato, vamos seguir em frente. E amanhã a gente tem que estar secando aí a equipe do Corinthians e torcendo para a vitória do Palmeiras do Verdão diante do Corinthians no estádio lá do Allianz Parque, no campo do Palmeiras. Meus amigos, é isso, né? Vamos fechar aqui. Canal Russo Vascaíno mostrando para vocês. Amanhã vamos estar torcendo para o Palmeiras, vamos estar torcendo para o Verdão vencer o Corinthians, para o Vasco terminar essa 13ª rodada fora do Z4. Mas esperamos, com contratações, com um novo técnico. A gente não admite a efetivação do Rafael Paiva. Desculpe, gente. Pode ser um auxiliar técnico, mas técnico para o Vasco. Para dirigir um campeonato brasileiro pegado, difícil, a gente precisa de um técnico cascudo, precisamos de um técnico gabaritado para dirigir o Vasco da Gama. Não é o Rafael Paiva, gente.
Tem as melhorias da parte defensiva? Sim. Mas depois daquela, de tirar o Payet, jogando bem o jogo, e praticamente aí, decretando praticamente o Vasco perder para o Botafogo, aí o Vasco só não perdeu para o Botafogo porque o Verratti salvou o Vasco. A gente precisa de um treinador de ponta para dirigir também o Vasco aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês. Amanhã, Vasco e Palmeiras, que sempre foram unidos, sempre foram juntos. Amanhã estarão mais juntos ainda nessa união, né, que com certeza vai deixar o Corinthians mais agarrado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá, Verdão. Verdão e Vascão amanhã juntos nessa corrente positiva, deixando o Coringão, deixando os gambás lá embaixo na zona de rebaixamento. Valeu, pessoal. Um grande abraço e um casaca no coração de todos vocês. Bom domingo a todos. Valeu!